Coloca para mim, por favor, Mateus capítulo 1, versículo 1. Nós estamos na nossa árvore genealógica, amém? Hoje nós vamos falar sobre Salomão. Quem gosta de Salomão aí? Levanta a mão. Eu gosto muito. Apesar de ter sido um vacilão, mas eu gosto muito. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. 2. Abraão gerou a Isaac. Isaac gerou a Jacó. E Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom. E Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Obed. E Obed gerou a Jessé. Jessé ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Amém? 1,17, coloca aí. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, que nós já vimos até a semana passada, são 14 gerações, amém? E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Amém? Então nós estamos entrando na segunda das 14 gerações. Amém? Estamos juntos até aqui? Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão sobre o seu coração. Pai, graças te damos nesse dia. Entronizado seja o teu nome no meio de nós. Derrama sobre nós o teu Espírito e a tua graça e nos ajuda a entender um pouco mais daquilo que tu tens para nos revelar. Eu peço que haja um espírito de sabedoria que recaia sobre a tua igreja, que haja um espírito de revelação sobre nós, nos mostrando de fato o lugar aonde o Senhor quer nos levar. Não permita, Deus, que nenhum espírito de distração ou algo parecido venha atrapalhar esta noite. Nós entregamos a Ti todo o domínio deste culto, e eu peço que o Senhor me esconda atrás da Tua cruz e se revele através da minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar a Deus. Vamos falar sobre Salomão, tem aí? É o 15. Salomão. Quando a gente vai estudar a história de Davi, a Bíblia diz que Davi, nos últimos dias da sua vida, Davi já estava bem idoso, ele estava no palácio, ele sentia muito frio. A Bíblia diz que eles procuravam cobrir Davi com cobertores e tudo mais, mas Davi continuava sentindo frio. Então os homens tiveram uma ideia e procuraram uma jovem virgem para poder dormir junto com Davi. E quando você vai ler a Bíblia, isso está em 1º livro de Reis, você vai perceber que a Bíblia diz que Davi não teve relação sexual com essa mulher. Essa mulher se chamava Abisag, era uma jovem, uma moça sunamita, se não me falha a memória, e ela era virgem. E Davi, ele não se deita com ela, não tem relações sexuais com ela, desculpa. E quando você vai para a parte profética, isso está revelando muito o rei se deitando com a igreja, somos nós. Amém? Tudo na Bíblia tem um sentido. A gente não pode ler só a Bíblia com a esfera de uma história. A gente tem que ler a Bíblia com a esfera de uma história, mas também da parte profética, entendendo o que Deus quer nos revelar. Amém? Temos falado aqui que muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, ou talvez todas as vezes, que a Bíblia fala sobre mulher, está falando da igreja. Amém? Quando a gente vê uma história e fala de mulher, a gente pode colocar nessa história a igreja. E quando a gente vai ver a história de Salomão, Salomão ele era um dos filhos de Davi, porque Davi teve várias mulheres, então ele teve filhos com uma mulher, ele teve filhos com outra mulher, ele teve filhos com outra mulher. A Bíblia diz que existia um dos filhos chamado Absalão. Absalão ele era irmão de Tamar, através de uma mulher, amém? Existia um outro filho de Davi chamado Aminon, que era filho de Davi com uma outra mulher. Aminon, ele se relaciona com a sua irmã chamada Tamar. E ali houve um incesto, um irmão tendo relações sexuais com uma irmã à força. Absalão, que era irmão de Tamar por parte de pai e de mãe, ele se revolta, ele mata o seu irmão Aminon. Começa uma grande tragédia na história da vida de Davi. Mais à frente, chegando já no livro de Reis, a gente vai perceber que Davi tinha um filho chamado Adonias, que era irmão também de Absalão. Adonias, esse jovem, ele era um filho mais velho de Davi,
até então vivo, e ele tenta ser rei. Ele se proclama rei, ele junta 50 homens, ele chama Joabe, que era o chefe de Davi da guarda, ele chama Abiatar, que era o sacerdote, e ele se intitula rei em Israel. Ele mesmo se unge rei. E ele leva uma turma com ele, acompanhando ele, para que ele se tornasse rei. A notícia chega até os ouvidos de Batseba, que Batseba, a gente leu ali no versículo 6, era mulher de Urias, amém? Que Davi se relacionou com ela, teve um filho com ela. Quando esse filho nasce, Deus mata esse filho por causa do adultério que Davi havia cometido. Estamos juntos até aqui? E o segundo filho dessa mulher passa a se chamar Salomão. Só que Davi tinha prometido para Batseba que Salomão seria o herdeiro do trono. Só que agora Adonias, ele se levanta se intitulando rei. E quando isso chega aos ouvidos de Batseba, Batseba fica preocupada, vai até o profeta Natã e conta para Natã aquilo que estava acontecendo. Ou talvez eu tenha me perdido, talvez Natã tenha falado para Batseba. Enfim. E quando a notícia chega até o rei que havia prometido que Salomão seria o rei, então o rei agora se levanta, o rei Davi, antes de morrer, e ele unge Salomão como seu herdeiro. Então Salomão, ele foi ungido rei no lugar de Adonias, que havia se intitulado o rei sem antes Davi ter morrido. Então, quando ele é ungido rei, a primeira coisa que Davi faz, Davi dá a instrução. Começa a ler na tua casa, primeiro livro de Reis, capítulo 1 em diante. E isso para nós que somos pais é um ensinamento da parte de Deus. Nós precisamos investir tempo na vida dos nossos filhos, ensinando para eles princípios que eles nunca vão esquecer. Muitas vezes largamos a nossa vida de pai e trabalhamos feito escravos para poder juntar fortuna, para poder deixar a herança para os nossos filhos, aonde na verdade a herança não vai transformar os nossos filhos. O que vai transformar os nossos filhos é uma coisa chamada legado. Conceitos e valores que serão colocados dentro do coração deles e que esses conceitos e valores, eles jamais serão transformados. Hoje à tarde eu estava conversando com o pastor Luiz, com a pastora Simone, com a Lília, minha cunhada, com meu irmão e com o Davi e com o pastor Renato. E eu estava falando exatamente dos valores e dos princípios que o meu pai estabeleceu sobre a minha vida e a vida do meu irmão. Nós moramos no subúrbio durante anos, dormimos muitos anos num sofá na sala, e a gente revezava, volta e meia, um dormia numa caminha de mola guardada atrás da porta e outro no sofá. E depois no dia seguinte a gente trocava. E nunca tivemos carregamos até hoje nenhum sentimento de tristeza ou de problemas que nós dormimos nestes lugares. Pelo contrário, nós dormimos numa casa humilde. O meu irmão até brincava falando umas coisas lá que eu não vou falar aqui. Dormimos numa casa humilde, mas sempre tivemos no nosso coração e na nossa mente valores e conceitos colocados pelo meu pai e pela minha mãe, dos valores de um homem temente a Deus. Amém? Não éramos cristãos, mas os meus pais sempre nos deram uma coisa chamada caráter. E esses valores jamais serão transformados dentro de nós. Porque quando você recebe do teu pai e da tua mãe valores e conceitos que estão na Bíblia, e esses valores e esses conceitos entram no teu ser, você jamais vai negociar esses valores e esses conceitos com coisas que esse mundo pode oferecer. Então, para a gente, não importa ter muito dinheiro ou ter pouco dinheiro, mas o que importa é continuar tendo o caráter que nos foi colocado pelos nossos pais. Então, você pai, você mãe, eu peço em nome de Jesus que você aprenda a investir tempo na vida dos teus filhos. Os teus filhos precisam respeitar aquilo que você carrega. Os teus filhos precisam querer ser você no futuro. No domingo passado nós recebemos o Chance Walter aqui na igreja. E quando acabou o culto da manhã nós preparamos um almoço para ele aqui em cima. E no almoço a gente estava todo mundo sentado à mesa conversando. A minha família, a família dele, ele, a irmã, o pai e a mãe, todo mundo conversando. E teve um momento que o Espírito Santo veio de uma forma tão poderosa na mesa, que nós começamos a chorar, todo mundo começou a chorar. E em um momento o Chance falou para os meus filhos, dizendo o seguinte: o seu pai é um bom homem. E começou a falar que eu era um bom homem. Quando ele acabou de falar isso, que era um bom homem,
o meu filho mais velho, ele começou a chorar muito na mesa, mas começou a chorar muito, 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 muito. Ele não parava de chorar. E eu que estava sentado próximo, eu fiquei muito comovido e comecei a chorar também. Não por ver o meu filho chorando, mas eu fiquei comovido de ver os valores que o meu filho carrega no coração dele, de ter orgulho do pai que ele tem. E olha que o pai dele é cheio de defeito como você. Mas os valores que ele carrega no coração, para mim, são muito mais importantes do que os valores que toda semana eu coloco de mesada na conta dele. Estamos juntos aqui? Então isso é uma coisa que Davi fez logo que Salomão assume o trono. Davi senta com ele e fala assim: olha, deixa eu te dizer uma coisa. Joabe, você conhece ele. Ele andou comigo durante muito tempo, mas ele matou 2 camaradas que não mereciam morrer, que era Abner e Amasa. Um era rei do exército de Judá, era chefe do exército de Israel, e o outro era chefe do exército de Judá. Ele matou esses 2 camaradas covardemente. Então você sabe qual é a sentença que tem para a vida de Joabe. Tem um cara também chamado Simei. Você sabe que quando eu fugi do teu irmão Absalão, Simei era um cara que me espraguejou no vale de Cedron, e ele lançou muita maldição sobre a minha vida. E eu prometi para Deus que eu não mataria ele, mas agora que eu já não estou mais no trono, você sabe o que fazer. E tem um outro cara também chamado Abiatar, que está no teu reino, que é um sacerdote. Esse camarada, você também sabe o que deve fazer com ele. Interessante que quando Salomão ele assume o trono, a primeira coisa que Salomão faz, lê com calma, a primeira coisa que ele faz, ele manda matar Joabe, ele mata Simei e ele manda Abiatar fugir da presença dele. Ele levanta Zadok como sacerdote no lugar de Abiatar, e ele coloca no lugar de Joabe, ele coloca Benaia. Então agora Benaia é o chefe do seu exército, e Zadok é o sacerdote levantado por Salomão. Em outras palavras, Salomão entendeu que para ele ter um governo de excelência, ele precisava, acima de tudo, obedecer e ouvir a voz do seu pai Davi, porque era um homem segundo o coração de Deus, e fazer se cumprir na sua vida tudo aquilo que o seu pai havia falado. Amém? Depois que ele faz isso, ele assume o trono. Coloca para mim, por favor, 1 Reis, capítulo 3, versículo do 3 até o 9. E Salomão amava o Senhor, andando nos seus estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos, olha só, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Então Salomão, ele tinha um lugar certo para ele sacrificar. Ele ia, em outras palavras, ele ia para os montes. A gente tem costume de sair para ir para o monte para orar, é o que Salomão fazia. Só que em vez de orar, ele ia lá sacrificar, ele dava oferta para Deus. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe, foi a primeira vez que Deus aparece para ele: pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi. Ele está falando dele, meu pai, e sou ainda menino pequeno. Alguns estudiosos falam que Salomão assume o trono aproximadamente ali com 17, 18 anos. Então Salomão ainda era um menino, ele não tinha experiência de rei, mas ele tinha coração de rei. E muito mais do que experiência e coração, Davi tinha uma referência que era o seu pai. Quando nós temos uma referência na terra, tudo facilita a nossa vida. Mas talvez você possa não ter tido uma referência de homem na terra, mas eu posso garantir para você que você tem uma referência de homem no céu. Se você ouvir a voz de Deus e entender que Deus Ele não é o teu Deus, mas Ele é o teu pai. Se você olhar para Deus como um pai, que vai te corrigir nos momentos de correção, mas vai te abençoar nos momentos que você precisa ser abençoado, se você entender isso, a tua visão muda. Eu lembro que uma vez, pode deixar na tela aí, eu lembro que uma vez aqui, ela até já partiu para o Senhor. Uma jovem, ela era uma pastora, ela começou a frequentar a nossa igreja alguns anos atrás, pastora Luciana, se tornou uma grande amiga minha e da minha esposa. E eu lembro que uma vez ela veio para mim, quando acabou o culto, ela falou assim: pastor, posso falar uma coisa com você? Eu falei: pode. Ela falou assim: eu acho muito lindo quando você ora e chama Deus de pai. Eu nunca tinha chamado Deus de pai. Ela falou para mim. Eu nunca tinha orado a Deus. Ela era uma pastora.
eu nunca tinha orado a Deus chamando ele de pai, eu só chamava ele de Deus. E quando é a primeira vez que eu vi você chamando ele de pai, aquilo mudou alguma coisa dentro de mim. Você veja que é uma coisa muito simples, mas que para alguns parece algo assim, de outro mundo. Porque a forma como você enxerga Deus é a forma como ele vai se manifestar para você. Para mim, chamar ele de pai é algo tão natural, porque eu tenho ele como meu pai. Tudo que eu tenho na minha vida, minha família, as minhas coisas, o ministério que ele me entregou, tudo para mim, quem me deu foi meu pai. Então, para mim, chamar ele de pai é algo muito simples. Eu não tenho ele como um Deus sentado num trono, que é um Deus que é um carrasco, ou que me dá somente se eu mereço ou não. Eu tenho ele como um pai, que independente do se eu mereço ou não, ele vai fazer aquilo que tem que ser feito na minha vida. Porque eu tenho filho, e eu não dou para o meu filho as coisas que ele merece, eu dou as coisas que eu desejo dar para ele. Muitas vezes eu tiro dele aquilo que ele gostaria de ter para poder ensinar, mas eu não dou para os meus filhos de acordo com o merecimento dele, eu dou para os meus filhos de acordo com aquilo que eu sou para eles. E isso muda por completo a história de um homem e de uma mulher. Porque muitas vezes a igreja, ela se coloca num lugar de que ela não é merecedora das coisas, então de fato ela não vai ter as coisas, mas muitas vezes ela ora, busca, e ela fala: pastor, eu não sei o que está acontecendo, eu estou buscando, eu estou jejuando, mas quem disse para você que você buscando e jejuando, você vai ter porque você está fazendo isso? Aonde está escrito isso? Você quando jejua e quando você ora, você não jejua e ora para ter as coisas, você jejua e ora para melhorar o seu relacionamento com o Pai, não é para ter as coisas. A oração e o jejum não é para te dar coisas, a oração e o jejum é para te fazer mais santo, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então quando você ora, você na verdade se santifica para você se aproximar mais dele, poder ouvir melhor a sua voz. E a igreja foi ensinada que, se você fizer uma campanha, a igreja foi ensinada de campanha em campanha. Então a igreja hoje vive de campanha em campanha, porque ela acha que a campanha é que vai dar para ela o que ela precisa. Alguém disse isso para você? Eu nunca consegui enxergar dessa forma na Bíblia. Salomão sacrificava 1000 holocaustos a Deus, não porque ele queria receber de Deus 1000 coisas. Ele sacrificava 1000 holocaustos a Deus porque ele sabia o valor que Deus tinha para ele. E por ele não fazer conta com Deus e dar para Deus tudo que ele tinha e que podia ofertar, Deus via o seu coração e Deus já era amoroso com ele. Então Deus, como via a generosidade dele, sabia que o coração de Salomão não estava no dinheiro, o que Deus fazia? Dava muito mais do que ele merecia. É simples, é. A hora que nós olharmos para Deus da forma como nós enxergamos nossos filhos, as coisas mudam na nossa vida. Eu não dou presente para meu filho porque ele merece, eu dou presente para meu filho porque eu amo. É simples. Eu dou presente para meu filho porque ele para mim é um amor, é um sentimento que é inexplicável. Então tudo que eu faço por ele é como se eu estivesse fazendo por mim. Quando eu vejo a felicidade dele, é como se eu estivesse mais feliz do que ele. Assim é como Deus te vê e como Deus me vê. Então Deus não nos vê, Ele não quer nos enxergar de uma forma triste. Ele quer que nós possamos estar todo o tempo. Por isso que a Bíblia diz: a alegria do Senhor é nossa. Você ainda está aí? Então você pode estar passando por um vento, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei que é difícil, mas as coisas são difíceis, mas são necessárias. Por mais que você esteja passando por um vento, traga alegria e felicidade para o teu coração. Pastor, isso é maluquice. Não, mas o evangelho é de fato. Quem olha de fora parece que é coisa de louco. Quem olha de fora é só maluco. Mas são nessas maluquices que Deus age. E aí vamos continuar o texto. Agora, pois, Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. Salomão está dizendo o seguinte: eu não sei como agir. Aí ele continua no 8. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Agora olha o 9, olha que chave que Deus está dando para a gente. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo. Todos nós lemos que Salomão pede sabedoria a Deus, sim ou não? Sim, e ele de fato pede. Mas olha o que ele pede para Deus:
me dá um coração ensinável. Me dá um coração obediente. Me dá um coração segundo o coração do meu pai, que é tido como homem segundo o coração de Deus. Por isso que a Bíblia diz que de tudo que nós devemos guardar, tudo, guarda o teu, porque dele é a fonte da vida. Se você guardar o teu coração, se o teu coração for bom, por isso quando você agir com alguém, eu te peço nessa noite, não haja com alguém de acordo com aquilo que ele merece, mas haja de acordo com como você é. Não faça por alguém se ele merece ou não. Faça por alguém por aquilo que você representa para ele. Não haja com alguém, tipo assim, eu vou tratar bem essa pessoa porque ela é boa. Não, eu vou tratar bem essa pessoa porque eu sou bom. Eu vou fazer por ela, mas ela não merece, mas não tem a ver com ela, tem a ver comigo. Ela não merece, mas eu sou bondoso e por isso eu vou fazer para ela. Por isso que a Bíblia, muitas vezes, a gente interpreta mal a Bíblia, porque a Bíblia não tem a ver com o outro, a Bíblia tem a ver conosco. O Evangelho eu tenho ensinado aqui que tem a ver com o outro. Quando eu digo que tem a ver com o outro, nós precisamos entender que nós precisamos valorizar o outro. Quando nós fazemos por outro aquilo que nós gostaríamos que fizesse por nós, a gente está cumprindo um princípio bíblico. Quando eu sou generoso com alguém, em outras palavras, eu estou dizendo o seguinte: se eu tivesse no teu lugar e tivesse um outro alguém no meu lugar, eu gostaria que alguém fizesse isso aí que eu estou fazendo por você, e por isso eu estou fazendo por você. Você está comigo aí? Então Salomão, quando ele começa o seu reino, ele fala assim: Deus, eu te peço uma coisa, me dá um coração entendido, me dá um coração ensinável. Então Salomão, ele entendeu que ele precisava ter um coração igual ao do seu pai. E aí ele pede: me dá um coração entendido para julgar o teu povo. E interessante que Salomão, ele não pede: me dá um coração ensinável para eu poder julgar as minhas causas. Ele fala assim: me dá um coração ensinável para eu fazer a tua vontade. Me dá um coração ensinável para eu conduzir esse povo que eu estou como rei. Mas na verdade o verdadeiro rei desse povo é o Senhor. Me ajuda a governar esse povo que não é meu, é teu. Por isso a igreja de Cristo é louca, eu vou te falar agora. Por isso que tem pessoas que tratam a igreja como se fosse deles. E na verdade as ovelhas não é do pastor, as ovelhas são do... O pastor só está pastoreando aquilo que não é dele. Por isso a responsabilidade é muito maior do que fazer aquilo que é para nós. Uma coisa é quando alguém me manda tomar conta daquilo que é meu. Se eu perder, se eu pego o meu carro, está repreendido no nome de Jesus. Se eu saio com o meu carro e eu sofro um acidente com ele, é meu, não tenho que prestar conta para ninguém. Agora, quando eu pego um carro emprestado e eu bato com um carro emprestado, para depois contar para a pessoa que eu bati com aquilo que não é meu, é complicado, sim ou não? E é isso que nós precisamos entender na face da terra. O grande problema é que nós tratamos as coisas da terra como se fossem nossas. Elas não são nossas, elas são do Senhor. Tudo que você tem, a roupa que você veste não é tua, é Deus te deu e te prestou para você usar. O carro que você tem não é teu, Ele deu condições para você comprar. E com o dia que você sair daqui, ele vai continuar na terra, porque tudo que vem da terra fica na terra. Amém? Por isso nós precisamos estar ligados, porque nós não podemos ficar fitos naquilo que é da terra, nós temos que ficar fitos naquilo que é do céu. Por isso a Bíblia diz que quando nós tivermos que juntar tesouro, não junte tesouro na terra, porque a traça e a ferrugem corrói. Junte tesouro no céu, porque nada vai destruir. Se isso entrar na tua mente, a tua vida muda. E Salomão, deixa lá de novo. E Salomão no versículo 9 continua dizendo: para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Que Salomão está dizendo o seguinte: eu não tenho condições, Deus, de julgar esse povo. Se o Senhor não me der essa sabedoria suficiente, eu não sei julgar esse povo. Aí Deus vai e fala assim: já que tu me pediste sabedoria, Salomão, eu vou fazer o seguinte: eu vou te dar sabedoria, vou te dar riqueza, vou te dar bens, vou te dar poder, vou te dar autoridade, eu vou te dar tudo que você precisa. Porque a única coisa que nós precisamos, igreja, é pedir para Deus aquilo que vai agradar o coração dele. Se você conseguir tocar no coração de Deus, você vai receber muito mais do que você precisa. Deus, ele só quer ter prazer em você. Amar, ele te ama de qualquer jeito. Você errando ou acertando, ele te ama. Mas ele quer ter prazer em você na terra. E a hora que ele olha para a terra, ele tem prazer em você. Ele tem prazer em fazer com que o nome dele seja glorificado na tua vida. Eu não sei você. Eu tenho 3 filhos, eu não tenho preferência. E os meus filhos podem acertar ou podem errar. Eu dou para eles aquilo que eu represento para eles, não aquilo que eles representam para mim. Mas quando eles fazem coisas que me agradam, por exemplo, tirar uma nota boa na escola, eu fico tão feliz que a minha vontade é presenteá-los.
Sim ou não? É assim ou não é? Quem é pai? Claro que é. E eu pergunto para você, se a Bíblia diz que pode até uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele, eu jamais me esquecerei de ti. Se esse Deus, que é um Deus que está muito acima do que um pai e uma mãe terreno, imagina se um pai e uma mãe terreno que gosta de presentear um filho, Assad, o que Deus não quer fazer por nós? Por isso, quando Deus vê um filho se manifestando e abençoando uma pessoa que precisa ser abençoada, o coração de Deus se alegra. E por isso que ele diz que a alma generosa prospera. O que ele está dizendo é o seguinte: continua fazendo o que você está fazendo, porque eu vou te dar condições sempre de fazer. Está aí ainda? Então Salomão, ele recebe sabedoria. Aí agora Salomão, ele assume o trono. Ele constrói uma casa para Deus. Ele assume o trono, e além de assumir o trono, ele construiu um templo para Deus. Ele também constrói o palácio dele. E quando ele constrói o palácio, agora vem o primeiro julgamento de Salomão. E Salomão, ele está no trono e vem duas mulheres. A Bíblia diz que elas moravam juntas. Uma teve um filho, 3 dias depois a outra teve um filho. E essa que teve 3 dias depois, ela vai e deita em cima do menino, sufoca o menino menino morre. Quando essa aqui estava dormindo, ela pega o filho dela que está morto, coloca no braço da mulher que está dormindo, pega o filho da mulher que está ao vivo e bota no braço dela, e ela continua dormindo. Aquela mulher, quando acorda, ela vê que o filho está morto, mas ela olha bem para o menino e percebe que o menino não é o seu filho. Ela vai até essa outra aqui e vê assim: opa, o meu filho é esse. Aí ela diz: olha, o teu filho, ela fala para essa mulher aqui: o teu filho é o morto, o meu vivo. Ah, não. O teu morto, o meu vivo. Vamos levar para o rei, porque o rei que julgava as causas. Quando tinha algum BO no meio do povo, quem julgava a causa era o rei. Então vamos levar para o rei. Quando chega diante de Salomão agora, antes de tudo, ele recebe de Deus um coração ensinável. Ele recebe um espírito de sabedoria. Aí agora, quando eles chegam com esse BO, o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu, Salomão fala assim: não tem problema, me dá uma espada. Você diz que é teu, eu vou cortar o menino no meio, cada um leva uma parte do menino, está tudo certo. Essa mulher que não era a mãe do menino falou assim: está tudo bem, nem para mim nem para ela, pode cortar o menino no meio. Essa aqui diz: não, meu rei, eu prefiro que tu dê para ela o menino vivo. Salomão fala assim: cara, você é a mãe, tira o filho dessa aqui e dá para ela. A Bíblia diz que esse julgamento de Salomão fez com que o nome dele percorresse toda aquela região. E quando eu li isso, eu quero dizer uma coisa para você. Eu queria que você recebesse no teu espírito. Tem coisas que Deus permite que você haja na terra. Tem atitudes que você vai tomar na terra, que Deus vai soprar o teu nome na terra para que você seja conhecido. Você só precisa ter espírito de discernimento e de sabedoria para fazer aquilo que é o certo, não aquilo que você acha que é certo. Agora, isso você nunca vai conseguir fazer através de um pensamento humano, só se for uma ordem divina. Por isso eu peço para que você ore, para que Deus possa te conduzir, assim como Salomão te deu um coração ensinável. Um coração ensinável, um coração de adorador. Eu lembro que há muito tempo atrás, já falei isso aqui uma vez, eu em 98 me converti, e um dia eu estava num culto na igreja, a igreja de uns 4.000 pessoas, lotada de gente, eu sentado, lembro como se fosse hoje, sentado do lado direito, que é onde eu sempre sentava, o altar lá, eu sentado lá no final da igreja, do lado direito, e aí foi a parte do ofertório, todo mundo levantando para levar a oferta na frente, e eu estou sentado, de repente, levanta um rapaz de cor, ele levanta, eu estou olhando para ele, e o Senhor falou para mim assim: vai lá e abençoa ele. Isso em 98 era R$100. A dia de hoje eu não sei quanto mas sei lá, R$1.000, não sei, 800, alguma coisa desse tipo. E o Senhor falou assim: vai lá e abençoa ele. Eu era novo convertido. Eu falei: isso deve ser maluquice da minha cabeça. E o Senhor falou assim: vai lá e abençoa ele. Aí eu vi aquele homem levantando, ele foi andando para lá, ele ia no banheiro, eu levantei, fui atrás dele e fui seguindo ele. Ele foi no banheiro, eu fui atrás dele. Quando chegou no banheiro, eu falei assim: meu irmão, tudo bem? Eu falei: tudo. Meu nome é Leonardo, eu não te conheço, mas o Senhor falou comigo para eu te dar R$100. E quando eu entreguei o dinheiro na mão dele, ele pegou o dinheiro, ele olhou para o alto e falou assim: Senhor, tu não falha. E ele começou a chorar dentro do banheiro. Eu não entendi nada. Aí ele falou assim: meu irmão, eu hoje fui alugar um apartamento, e eu precisava de um dinheiro para fazer o depósito, exatamente o valor que você está me dando. Eu falei: uau. Aí quem começou a chorar fui eu dentro do banheiro. Sabe por quê? Porque muito mais do que você receber a bênção de alguém, é você conseguir ter condições suficientes de poder abençoar a vida de alguém.
E quando você ouve a voz de Deus, não existe, eu não sei para você, mas para mim, não existe nada melhor do que ouvir a voz de Deus. Para mim não existe nada igual do que ouvir a voz de Deus. Quando eu faço alguma coisa e alguém diz assim, eu estava orando, pedindo a Deus isso, e você veio e fez. Eu falei, uau, o que Deus está falando comigo? Filho, você tem orado, e eu tenho falado com você através de outras pessoas, e você tem ouvido a minha voz. Isso para mim não tem preço. É o que Salomão orou, Deus, me dá um coração ensinável, me ajuda a ter sensibilidade nos meus ouvidos para ouvir a tua voz. Porque não adianta a gente ter muito e guardar o muito que a gente tem. A gente precisa aprender a ouvir aquilo que Deus está fazendo. Amém? Você ainda está aí comigo? Coloca para mim 1 Reis capítulo 9, versículo do 1 até o 9. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão, que lhe veio à vontade de fazer, olha, presta atenção, sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor, quer dizer, nos dias de hoje, a igreja, e a casa do rei, uma casa para ele, e todo o desejo de Salomão lhe veio à vontade de fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeão, quer dizer, agora Deus aparece pela segunda vez a Salomão. Versículo 3. E o Senhor lhe disse. Quem lhe disse? Fala mais alto. Quem lhe disse? O Senhor. Olha o que o Senhor disse para Salomão. Ouvi a tua oração e a tua súplica que suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste. Que Deus está falando o seguinte. Você construiu um templo. Você orou. Eu mandei fogo do céu sobre o templo. Você em 1 Reis capítulo 8. Você vai ver que quando Salomão ora na inauguração do templo. Ele ora. A Bíblia diz que fogo desce do céu no templo. Aí ele fala, eu santifiquei a casa que você edificou, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Que Deus está dizendo o seguinte, aquilo que você edificou não tem a ver contigo, tem a ver comigo. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os... Por isso que eu creio que Deus está com os olhos e o coração todos os dias nessa casa. Os ouvidos, o coração, os olhos, tudo está voltado para essa casa. Por isso quando a gente ora aqui, Deus ouve o nosso clamor, porque Deus santificou essa casa. E eu creio, como diz a palavra de Deus, quando nós construirmos a cidade de Belém, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Eu acredito nisso. 4. Aí ele diz assim, e se tu... Olha o que ele diz, se. Por que se? Porque Salomão tem o direito de não querer andar. Salomão pode muito bem, e você quando a gente vai falar um pouco mais sobre Salomão, chega um momento que Salomão ele pisa na bola, porque se você vai ou não andar no caminho de Deus, é uma decisão sua. Se tu andares, quer dizer, você tem o direito de não andar. A opção sempre vai ser sua. Se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração, e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos. 5. Então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo, não te faltará varão sobre o trono de Israel. Porém, se vós e os vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses, foi o que Salomão fez no futuro, e vos curvardes perante eles, então destruirei Israel da terra que lhes dei, e a esta casa que santifiquei. Olha o que Deus diz, eu destruirei a esta casa, que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por ditado e motejo entre todos os povos. E desta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará, e dirá, por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta? E o 9 para fechar, e dirão, porque deixaram ao Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles, e os serviram, por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este. E deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você pense assim, pastor, mas eu nunca vou trocar Deus por outros deuses. Eu também um dia falei isso.
Mas teve um momento na minha vida que eu troquei o meu Senhor e o teu Senhor por um Deus chamado sucesso, por um Deus chamado dinheiro, por um Deus chamado fama. O dinheiro começou a entrar de uma forma tão grande que um jovem solteiro, no meio da Barra da Tijuca, morando sozinho, ele começou a adorar outros deuses. E aí eu troquei o verdadeiro Deus de Israel por um Deus com letra minúscula, que habitava dentro do meu ser e tomava conta e o controle da minha vida. E eu já comecei a achar que eu já não precisava mais daquele Deus que havia me dado tudo que eu tinha. Porque agora eu já tinha condições de conduzir a minha vida sozinho. Porque tudo que eu precisava ele já tinha me ensinado. E agora eu não precisava mais dele. Até que veio a queda. Porque a Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo, que leva a outro abismo, que leva a outro abismo, que leva à morte. Um abismo sempre vai levar a outro abismo. E, por favor, eu te peço em nome de Jesus, se Deus está te prosperando, nunca esqueça que a prosperidade não tem a ver contigo, tem a ver com Ele. Se Deus está fazendo o teu casamento, por favor, não ache que é porque você é um bom marido, que você é uma boa mulher, mas sempre acredite que é Ele. Se você é um bom pai, por favor, não ache que é você, mas é Ele. Se você é um bom pastor, se você é um bom diácono, se você é um bom obreiro, se você é um bom voluntário, por favor, nunca ache que é você, tem a ver com Ele. Eu estava vendo o Adriano e os meninos fazendo churrasquinho. Eu estava hoje comentando deles lá em cima. O coração que eles têm de poder ajudar. O Wallace e os outros. Eu peço para vocês, em nome de Jesus, que vocês nunca esqueçam que não tem a ver com vocês, mas tem a ver com Ele. Porque o dia que vocês acharem que vocês são bons servos, é triste dizer isso, mas é a queda. Nós não somos nada. Tudo é o Senhor. Não tem a ver conosco, tem a ver com o Senhor. E você leu comigo. Quando você vai estudar a história, a Bíblia fala em Apocalipse, fala em Ezequiel também, das dimensões do templo. A Bíblia fala que será construído o terceiro templo. Se vai ser construído o terceiro templo, você concorda comigo que já tiveram dois? Sim ou não? Sim. O primeiro você viu aí quem construiu, foi Salomão. Salomão constrói o templo e ele governa ali. E Deus foi tão bom que no reinado de Davi teve que guerrear contra os inimigos e matou muita gente para poder ter o seu reino. Mas no reino de Salomão, a Bíblia diz que o Senhor trouxe paz no reino dele. Ele não brigava mais com os inimigos, porque Deus tirava os inimigos da sua presença. Os inimigos agora já não vinham mais afrontar Salomão. Salomão teve um reino de paz, diz a Bíblia. E por Salomão ter um reino de paz, muitas vezes Salomão caiu por causa dessa paz que tinha na vida dele. E deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou profetizando, mas muitas vezes a gente pede paz, mas é no momento de paz que muitas vezes a gente se esquece do Deus Todo-Poderoso a que servimos. Sabia? Às vezes a gente luta, e a gente luta porque a gente sabe que a nossa luta não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. E Ele que nos dá a vitória. Então as lutas são necessárias para que nós sempre possamos lembrar de quem vem a vitória. E não vem da gente, vem dEle. Agora, quando a gente está em paz, quando as coisas estão bem, essa é a maior preocupação que eu e você precisamos ter. Porque quando tudo está na paz, é a hora que nós achamos que estamos seguros. Aí a gente pega as nossas armas e coloca no chão. Por isso a Bíblia diz, vigiai. E depois ora. Vigia, porque o inimigo está ao nosso derredor rugindo como leão. Ele não é leão, mas ele está rugindo como leão, porque o desejo dele é nos devorar. E aí quando você vai ver a história, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, que Salomão, ele tem um filho chamado Roboão. Repete comigo, Roboão. Roboão assume o trono no lugar do pai, porque naquela época o reino ele ia de pai para filho, né? Em outras palavras, hoje eu tenho 3 filhos. Imagina um dos meus filhos agora, o dia que o Senhor me levar para a glória, se ele não voltar antes, um dos meus filhos assume a igreja. Naquela época era assim que funcionava. Não tem a ver com capacidade, tem a ver com sucessão hereditária. Essa é a palavra. Então tinha a ver com sucessão. Tá certo, meu advogado? Então tinha a ver com sucessão. Então não tinha a ver com capacidade, mas tinha a ver com do pai para o filho. Então agora Salomão, depois que ele morre, a gente vai falar isso um pouco depois, quando ele morre, o filho dele, Roboão, assume. A Bíblia diz que já existia um jugo de escravidão sobre o povo, com impostos muito altos. Aí Roboão, ele fala o seguinte, o meu dedo mindinho é mais grosso do que o lombo do meu pai. Eu acho que é lombo que ele fala do meu pai.
Se o meu pai fazia isso, eu vou fazer muito mais. Porque interessante que Roboão, ele consulta os anciãos e ele consulta os jovens. Os anciãos falam para ele o seguinte: ei, tira um pouco a carga do povo e traz o povo para você. Mas os amigos que não têm experiência nenhuma falam assim: não, que nada. Ó, arrebenta o povo, coloca uma carga mais forte sobre o povo. Aí ele escuta os jovens e não escuta a experiência. Muitas vezes acontece assim conosco, não é isso não? A gente escuta os nossos amigos, mas não escuta quem de fato tem sabedoria. Cuidado com os conselhos. Os conselhos podem te levar à destruição. Roboão, ele assume o posto, agora ele é rei. Deus, a primeira coisa que Deus faz é dividir o reino dele. Divide o reino, depois mais tarde a gente vai falar sobre isso. Aí passado um tempo, quando a gente vai ler com calma, a gente vai ver que aquele palácio lindo, aquela casa que quando Salomão ora, o fogo desce do céu, o próprio Senhor disse que ele santificou aquela casa. A gente vai ver mais à frente o povo babilônico agora, os caldeus invadindo Jerusalém, destruindo por completo Jerusalém, destruindo o templo. O povo é levado cativo agora, todo ele para a Babilônia. O próprio Senhor falou que ia destruir o templo. Mas pastor, por que os caldeus destruíram o templo? Porque Deus havia dito para Salomão: se você andar no meu caminho, tu vai ter tudo. Mas se você se desviar, eu, o Senhor, vou destruir essa casa, vou destruir o teu reino, vou destruir tudo. E vou acabar com o reino de Israel. Mas a Bíblia é tão linda a Bíblia, que a Bíblia diz que Deus só não acabou por misericórdia ao servo dele Davi. Eu tenho falado muito nessa casa, não sei se você acredita, mas está escrito na Bíblia: aquilo que você faz nos dias de hoje pode trazer uma sentença para a vida da tua geração. Eu não sei se você crê nisso. Eu sirvo a Deus porque eu amo Deus, mas eu sirvo a Deus porque eu quero deixar um legado para a geração que vai vir após mim. Eu quero que os meus filhos, meus netos, os meus bisnetos, meus tataranetos, eles possam usufruir, independente do lugar onde eles vão andar, mas que eles possam usufruir pelo menos de misericórdia da parte de Deus, por causa daquilo que eu vou tentar fazer para Deus nessa terra. Isso muda a tua vida. Porque nós aqui na terra fomos ensinados que nós precisamos ter as coisas, nós precisamos ter felicidade. Muitas vezes a felicidade do outro depende do insucesso teu. É duro o que eu estou te falando, mas se você ler a Bíblia, está escrito isso. Muitas vezes a felicidade dos teus filhos precisa de um posicionamento duro teu, e às vezes nem viver no lugar onde você quer viver, mas uma vida de santificação, renunciando àquilo que você gostaria de fazer, vai trazer para os teus filhos uma consequência daquilo que você foi para Deus. Você está aí ou não? E se tiver alguma coisa diferente na Bíblia, no final do culto, a hora que quiser, pode vir falar comigo, que eu de repente posso estar errado, mas eu acho que eu não estou. Eu já li algumas vezes essa Bíblia, e a Bíblia me mostra o tempo todo que aquilo que eu semeio é aquilo que eu vou colher. A forma como eu enxergo o meu Deus é a forma como o meu Deus vai se manifestar para mim. A forma como eu amo Deus e como eu entrego o meu coração para Deus é a forma como Deus se sente agraciado no céu e que Ele se materializa aqui na terra. Lembra Mateus capítulo 4? E aqui eu fecho: Jesus é levado em espírito ao deserto. Ué, pastor, quando você está sendo conduzido pelo Espírito, você não vai só para o sucesso, não? Não, foi para o deserto. Jesus foi para o deserto levado pelo Espírito, não foi levado pelo diabo. E quando chega no deserto, Satanás se apresenta para ele e oferece para ele tudo o que ele precisava. Perceba que Satanás, ele não oferece para Jesus o que Jesus não queria, mas ele oferece tudo que era necessário para aquele momento. Jesus estava 40 dias e 40 noites jejuando. Então o que ele tinha? Fome. A primeira coisa que ele apresenta é o quê? Pão para comer. Transforma essas pedras em pães. Porque o diabo, ele sempre vai te oferecer, por favor, preste atenção em mim aqui. O diabo sempre vai te oferecer aquilo que você necessita no momento de desespero. Sempre. Ele sabe aonde te pegar. No momento de desespero, ele vai te apresentar aquilo que é a solução da tua saída. Mas nem sempre a solução da tua saída é aquilo que Deus tem para você. A Bíblia diz que Jesus, ele nega todas as investidas do diabo. E no momento em que ele nega, diz as Escrituras, Mateus capítulo 4, lê na tua casa: o Senhor deu ordem no céu para que os anjos de Deus pudessem descer e servir a Jesus. Uau, muito forte isso, cara. Em outras palavras,
Jesus, ele nega tudo aquilo que era necessário naquele momento. O que ele precisava, Satanás estava apresentando para ele. Ele nega o que Satanás estava oferecendo para ele. E aí, na hora que ele nega, ele obedece à vontade do Pai. A Bíblia diz que o Pai dá ordem nos céus para que os anjos de Deus descessem até a terra para poder se manifestar e abençoar Jesus. Cara, isso é tão forte. Eu não sei se você está entendendo isso. Quando você está num momento de crise, passando por necessidade, e você continua permanecendo firme, sem negociar os valores do céu, Deus vai se manifestar de uma forma na tua vida e vai dar ordem aos anjos do céu para que ele se materialize na vida de pessoas na terra para te abençoar. Eu creio nisso demais. Por isso o desejo do meu coração, eu tenho dito neste altar, faltam 30 e poucos dias para pagar a parcela. Ainda está muito longe do dinheiro que a gente tem que pagar. Mas por isso eu quero te pedir em nome de Jesus, vamos continuar orando, simplesmente para que nós possamos achar graça aos olhos do Pai. Porque se nós acharmos graça aos olhos do Pai, Ele vai dar ordem aos seus anjos para se materializar na terra e trazer o sustento que nós tanto necessitamos. Que Deus te abençoe. Que a glória de Deus cada dia mais seja mais fortalecida na tua vida. E que nós possamos aprender a nos diminuir. Nos diminuir, gente, deixa eu te dizer uma coisa aqui, eu fecho de verdade. Se diminuir não é ficar chorando pelos cantos para que as pessoas tenham pena de você. Se diminuir é você entrar em um lugar onde Deus tem separado para a tua vida. Se diminuir é fazer a vontade do Pai se cumprir na sua vida. Esquece o tempo que você tem de evangelho. Eu sou evangélico há 38 anos, eu sou 45. Se idade desse carteirinha para alguém, Matusalém era o homem mais santo da Bíblia. É o homem mais velho da Bíblia. Se a antiguidade fosse posto, Matusalém tinha ido para a cruz no lugar de Jesus. Jesus morreu com 33 anos. Matusalém viveu 900 e tantos anos. Não tem a ver com a idade que você tem no evangelho, mas tem a ver com a forma como você se entrega. Que Deus te abençoe nessa noite, que o Senhor esteja contigo, não só hoje, mas para todo sempre. Pai, leva-nos para os nossos lares, debaixo da tua proteção e da tua graça. Que o teu anjo esteja diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. Nos ajuda a entrar nesse lugar estreito, Jesus. Nos ajuda a entrar por essa porta que é tão apertada, mas para que nós nunca venhamos nos desviar do teu verdadeiro caminho. Eu abençoo a tua igreja, eu profetizo que eles terão a melhor final de semana da vida deles. E que no domingo agora, possamos estar juntos aqui glorificando o teu nome e dizendo que tu és verdadeiramente o único e soberano Deus da nossa vida. Vá em paz, vá feliz, que Deus te abençoe.